Hey, it's 104 degrees, and if that doesn't wipe you out, a jammed weapon will. Remember, guys, keep it clean and keep your head low. Oh, when the sun beats down and burns the tar up on the roof, and your shoes get so hot, you wish your tired feet were fireproof. Under the boardwalk, down by the sea. Hi, Mom. Well, I'm fine today, and I hope that you're in good shape also. Today, I am swimming, washing, and taking in the sun. The beach is great. The sand is white and the sky is clear. Boy, I wish every day was like this. I wouldn't have any problems while I'm here. People walking about, we'll be making love under the boardwalk. Some folks are born made to wave the flag. Ooh, they're red, white, and blue. And when the band plays Hail to the Chief, ooh, they're born to Canada. A década de 1960 nos Estados Unidos foi um período de profunda efervescência social, política e cultural. Um período que foi marcado por uma série de eventos transformadores. Essa época testemunhou a intensificação do movimento pelos direitos civis, a impopularidade crescente da Guerra do Vietnã e a emergência de movimentos sociais mais radicais. Entre os acontecimentos mais emblemáticos que moldaram essa década, destacam-se a Guerra do Vietnã, o surgimento do Partido dos Panteras Negras e os tumultos de Watts. Embora distintos em suas naturezas e localizações geográficas, esses três fenômenos estavam intrinsecamente interligados, refletindo as tensões raciais, socioeconômicas e políticas que permeavam a sociedade norte-americana. Esta videoaula tem como objetivo explorar cada um desses eventos em detalhes, analisando as suas causas, desenvolvimentos e consequências e, crucialmente, desvendando as complexas conexões históricas que os uniam em um período tão definidor da história dos Estados Unidos. A Guerra do Vietnã, conhecida no Vietnã como Guerra de Resistência contra a América ou simplesmente Guerra Americana, foi um conflito armado prolongado que ocorreu no Vietnã, Laos e Camboja, de 1º de novembro de 1955 a 30 de abril de 1975. Foi a segunda das guerras da Indochina, e opôs o Vietnã do Norte, apoiado pela União Soviética, China e outros aliados comunistas, ao Vietnã do Sul, apoiado pelos Estados Unidos e outras nações anticomunistas. Esse conflito é frequentemente descrito como uma guerra por procuração entre os Estados Unidos e a União Soviética no auge da Guerra Fria. As raízes da Guerra do Vietnã remontam ao período colonial francês. O Vietnã foi uma colônia francesa por muitos anos e durante a Segunda Guerra Mundial foi ocupado pelo Japão. Após a guerra, os vietnamitas liderados por Ho Chi Minh lutaram pela independência contra a França na Primeira Guerra da Indochina. A derrota francesa em Dien Bien Phu, em 1954, levou à assinatura dos Acordos de Genebra, que dividiram temporariamente o Vietnã no Paralelo 17, com a promessa de eleições para a reunificação em 1956. No entanto, o governo do Vietnã do Sul, com o apoio dos Estados Unidos, recusou-se a realizar as eleições, temendo uma vitória comunista. O envolvimento dos Estados Unidos na região aumentou nos anos de 1960. Conselheiros militares americanos foram enviados para a Indochina francesa já na década de 1950. O número de tropas americanas no Vietnã triplicou em 1961 e novamente em 1962. O incidente do Golfo de Tonkin em 1964, no qual um contra-torpedeiro americano foi supostamente atacado por embarcações norte-vietnamitas, levou o Congresso dos Estados Unidos a aprovar uma resolução que deu ao presidente Lyndon Johnson ambos poderes para usar a força militar no Vietnã. Isso marcou o início da escalada militar massiva dos Estados Unidos na guerra.
Durante a guerra, o Vietnã do Norte e os Vietcongs, que era a Frente Nacional de Libertação, travaram uma guerra de guerrilha contra o governo do Vietnã do Sul. E o exército vietnamita do Norte travou uma luta mais convencional. Os exércitos dos Estados Unidos e do Vietnã do Sul tinham maior poder de fogo, apoiados por sua supremacia aérea e tecnológica, realizando operações de procurar e destruir, e campanhas de bombardeio e ataques aéreos contra o Vietnã do Norte. Os Estados Unidos também conduziram sistemáticas campanhas de bombardeio estratégico contra cidades do Vietnã do Norte, causando enorme devastação. A ofensiva do Tet em 1968, embora tenha falhado em seu objetivo de derrubar o governo sul-vietnamita, é considerado um ponto de virada na guerra. A população americana começou a questionar a possibilidade de uma vitória militar e a disparidade entre o que a imprensa e o governo relatavam gerou um forte sentimento de oposição à guerra. American casualties in Vietnam, killed and wounded, now exceed 300,000. More than 39,000 killed and more than 258,000 wounded. Here's a report from NBC. Dear folks, this is your on-the-spot correspondent in the Big Nam reporting. Hi, honey. I had a hell of a day yesterday. Dear Sue, thank you for the wingtips. Only one question. Where do I wear them in Vietnam? Who's the only answer? Darling, I'm sitting down to write of my love for you and the horrors of war. Actually, I'm writing because I have to, or go out of my mind. Things happen over here, Mom, you just can't. I appreciate all your letters. For a while, as I read your letters, I'm a normal person. I'm not killing people who are worried about being killed. Darling, believe me, I try not to skip a day in writing you. Whether or not I get a letter determines if it's a good day or not. Em 1969, o presidente Richard Nixon implementou a política de vietnamização, visando a retirada gradual das tropas americanas e a transferência da responsabilidade da luta para o exército sul-vietnamita. Apesar disso, os Estados Unidos continuaram a bombardear o Vietnã do Norte e expandiram a guerra para o Camboja e Laos. Os acordos de paz de Paris foram assinados em janeiro de 1973, resultando na retirada das tropas americanas. No entanto, a guerra entre o Vietnã do Norte e o Vietnã do Sul continuou. Em abril de 1975, Saigon, a capital do Vietnã do Sul, foi conquistada pelos comunistas, marcando o fim da guerra e a unificação do Vietnã. O custo humano da guerra do Vietnã foi imenso. Estima-se que milhões de vietnamitas, cambojanos e laosianos morreram. Cerca de 58.220 militares americanos também perderam a vida. A guerra deixou um legado de sofrimento e trauma para muitas pessoas e dividiu profundamente a nação americana, levando a um forte movimento anti-guerra e à contracultura da década de 1960. A guerra também foi marcada por crimes de guerra, como o massacre de My Lai e o uso de armas químicas como o agente laranja, que causou sérios problemas de saúde. On August 17, 1965, 6 days of rioting in the Watts neighborhood of Los Angeles came to an end. It started on the night of August 11th, when a police officer pulled over a car with 2 young black men inside, brothers Marquette and Ronald Fry. A crowd gathered to watch and quickly grew as officers questioned the men. The police presence also grew, and the mother arrived on the scene. A struggle ensued. Police beat the brothers, then they and their mother were arrested. The outraged crowd of onlookers started throwing rocks at police cars, then at passing cars and buses. The unrest soon erupted into pockets of rioting throughout the 20-block area of Watts. The next day, a community meeting was held, urging calm, but the meeting failed, and the outrage and violence intensified. And over the next few days, Watts was turned into an urban combat zone. After 6 days, the violence ended, but it had taken a heavy toll. 34 people died, more than 1,000 injured, nearly 4,000 arrested, and $40 million in damage.
Governor Pat Brown convened a commission to identify the root of the riots. 4 months later, a report was issued concluding that the riots were caused by a culmination of black residents' long-standing dissatisfaction with high unemployment, poor housing, and inadequate schools. Despite those findings, little was done in the following decades to address the inequalities or to rebuild Watts. Os tumultos de Watts, também conhecidos como Rebelião de Watts ou Levante de Watts, foram distúrbios civis que ocorreram no bairro de Watts, em Los Angeles, Califórnia, de 11 a 15 de agosto de 1965. Os distúrbios resultaram em 34 mortes, 1.032 feridos, 3.438 prisões e mais de 40 milhões de dólares em danos materiais. Foi o tumulto mais severo da história da cidade até os distúrbios de Los Angeles em 1992. O estopim para os tumultos ocorreu na noite de 11 de agosto de 1965, quando Market Fry, um homem afro-americano de 21 anos, foi parado por um policial da California Highway Patrol sob suspeita de dirigir embriagado. A situação escalou rapidamente com a chegada da mãe e do irmão de Fry, e uma multidão crescente de moradores locais começou a se reunir. A prisão de Fry e sua família, juntamente com a percepção de brutalidade policial, levou a gritos e arremessos de objetos nos policiais. A multidão continuou a crescer e a polícia foi atacada por pedras e concreto. Após uma noite de agitação crescente, uma reunião entre a polícia e líderes da comunidade negra falhou em acalmar os ânimos. O chefe da polícia de Los Angeles, William Parker, pediu a ajuda da Guarda Nacional do Exército da Califórnia. A revolta se intensificou e milhares de homens da Guarda Nacional se juntaram à polícia para tentar manter a ordem nas ruas. O sargento Ben Dunn descreveu as ruas de Watts como uma zona de guerra total. A lei marcial foi declarada e um toque de recolher foi imposto. Além da Guarda Nacional, 934 homens da Polícia de Los Angeles e 718 homens do Departamento do Xerife do Condado de Los Angeles foram mobilizados. Os tumultos resultaram na destruição de centenas de edifícios, principalmente empresas e propriedades privadas, com um total de 977 edifícios danificados, saqueados ou destruídos. Os tumultos de Watts foram um reflexo da profunda frustração e raiva que fervilhavam nas comunidades afro-americanas devido à brutalidade policial, à discriminação habitacional e de emprego e à falta de oportunidades econômicas. Embora as leis dos direitos civis tivessem sido aprovadas, muitos afro-americanos sentiam que essas leis não haviam se traduzido em melhorias tangíveis em suas vidas diárias. Os tumultos foram um grito de desespero e um sinal de que a luta pela igualdade estava longe de terminar. This is no picnic in Oakland. It is a political rally organized by the Black Panthers. On this Sunday in August 1968, their purpose is to have one of their leaders, Huey Newton, released from jail. When they sing Free Huey. When they dance, they clench their fists. We got to free Huey! We got to free Huey! Everybody out! Got to free Huey! Oh! We got to free Huey! Oh! We got to free Huey! The
panther was chosen as their symbol. It is a beautiful black animal which never attacks, but defends itself ferociously. O Partido Pantera Negra, originalmente chamado Partido Pantera Negra de Autodefesa, foi uma organização política comunista de tipo marxista-leninista, pertencente ao movimento Poder Negro. Foi fundado por Huey Newton e Bob Seale em outubro de 1966 em Oakland, Califórnia. O partido esteve ativo nos Estados Unidos entre 1966 e 1982. Com sessões internacionais na Grã-Bretanha e Argélia. Em seus primórdios, a principal prática do Partido dos Panteras Negras era a patrulha de vigilância de cidadãos armados, para monitorar o comportamento dos agentes do Departamento de Polícia de Oakland e desafiar a brutalidade policial na cidade. Em 1969, programas sociais comunitários, chamados Programas de Sobrevivência, tornaram-se sua atividade fundamental. O partido instituiu programas de café da manhã gratuitos para crianças e clínicas de saúde comunitárias para educação e tratamento de doenças como anemia falciforme, tuberculose e o vírus HIV. O partido defendia a luta de classes como partido representando a vanguarda proletária contra o capitalismo. Seus membros estiveram envolvidos em vários tiroteios mortais com a polícia e o partido defendia o direito à autodefesa. Em 1967, a legislatura da Califórnia aprovou a Lei Mulford, que revogou uma lei que permitia o porte público de armas de fogo carregadas, em resposta à vigilância da polícia pelos Panteras Negras. Em 1969, o diretor do FBI, Edgar Hoover, descreveu o partido como a maior ameaça à segurança interna do país. Ele desenvolveu e supervisionou um extenso programa de contra-inteligência, de vigilância, infiltração, perjúrio, assédio policial e outras táticas para minar a liderança dos Panteras, incriminar e assassinar membros, desacreditar e criminalizar o partido e esgotar seus recursos. O programa foi responsável pelo assassinato de Fred Hampton e é acusado de assassinar outros membros. A perseguição governamental inicialmente contribuiu para o crescimento do partido, aumentando seu apoio entre os afro-americanos e a esquerda política. O partido atingiu seu auge em 1970 com escritórios em 68 cidades e milhares de membros. No entanto, o apoio público diminuiu após a vilificação pela imprensa e as lutas internas fomentadas pelo COINTELPRO, que levaram a expulsões e deserções. Relatos de atividades criminosas como tráfico de drogas e extorsão também contribuíram para o declínio do partido. Em 1980, o partido contava com apenas 27 membros. A Guerra do Vietnã, os tumultos de Watts e o Partido dos Panteras Negras, embora distintos, estavam profundamente interligados e foram manifestações de um período de profunda agitação e transformação dentro dos Estados Unidos. As conexões entre esses eventos são diversas. A desilusão e a radicalização, essa guerra do Vietnã e a persistência da injustiça racial, exemplificada pelos tumultos de Watts, por exemplo, levaram a uma crescente desilusão com o sistema político e social norte-americano. E essa desilusão, por sua vez, alimentou a radicalização e o surgimento de grupos como os Panteras Negras, que buscavam mudanças mais drásticas. A percepção de que o governo estava mais preocupado em combater o comunismo no exterior do que em resolver a injustiça racial em casa alimentou o descontentamento e a radicalização em comunidades afro-americanas. Toda essa questão da brutalidade policial também entra em jogo, pois a brutalidade desses policiais se tornou um fator central justamente nos tumultos de Watts e uma das principais razões para a formação dos Panteras Negras. A militarização da polícia, em parte influenciada pelas táticas militares usadas no Vietnã, exacerbou ainda mais as tensões entre as forças da ordem e as comunidades minoritárias. Os Panteras Negras surgiram em resposta direta a essa brutalidade e à percepção de que as organizações tradicionais dos direitos civis não estavam abordando adequadamente as necessidades das comunidades afro-americanas. E toda essa questão da inconsciência social e política também, porque a Guerra do Vietnã e os movimentos sociais da década de 1960, incluindo os Panteras Negras, aumentaram a consciência social e política das pessoas sobre essas questões de raça, de classe e sobre a guerra.
De certa forma, eles forçaram os norte-americanos a confrontar as contradições em sua própria sociedade e a questionar os valores e as políticas de seu governo. O movimento anti-guerra, e o movimento pelos direitos civis foram componentes-chave dessa contracultura da década de 1960, desafiando as normas sociais e promovendo a liberdade que é individual e a justiça que é social. E todo esse impacto, o impacto do movimento anti-guerra e o movimento pelos direitos civis, que inclui-se também nisso tudo isso novamente os Panteras Negras, foram componentes para essa questão dessa contracultura na década de 60, Por quê? Porque eles desafiaram as normas sociais, promoveram a liberdade individual, a justiça social, influenciaram a música, a arte e o estilo de vida da época. Então, em suma, o que nós temos aqui são 3 eventos distintos, com sintomas distintos, mas catalisadores de uma era de profunda mudança. Eles revelaram as fissuras na sociedade norte-americana e impulsionaram a luta pelos direitos civis, pela paz. O legado da Guerra do Vietnã, desses tumultos de Watts, do Partido dos Panteras Negras, é um legado que continua a ressoar na história contemporânea dos Estados Unidos, porque serve como lembrete das complexidades, dos desafios inerentes à busca por uma sociedade que seja um pouco mais justa e mais equitativa, tá? A Guerra Civil do Vietnã, caso você tenha interesse de estudar um pouquinho mais, tem muito material à disposição de vocês na internet, não só como audiovisuais, documentários e filmes, tem livros também, uma bibliografia muito vasta de livros de ficção e não ficção. Tem um livro de ficção muito legal que você vai ver a Guerra do Vietnã pelo ponto de vista dos vietnamitas. O nome do livro em português é As Montanhas Cantam. Aqui no Brasil, esse livro só saiu pela Tag Inéditos e pela Tag Inéditos ficou. Se você quiser comprar uma edição traduzido no português brasileiro, você tem que comprar no Sebo ou na estante virtual ou na Shopee uma edição da Tag Inéditos que foi lançada em 2023, salvo engano, não tem em nenhuma editora. É original e exclusivo da Tag Inéditos, tá? Nos Estados Unidos, acredito que seja mais fácil de você encontrar. E você também pode encontrar ele publicado em uma tradução do português de Portugal também, mas a um valor exorbitante. Fora isso, tem muitos textos e artigos acadêmicos sobre esse assunto, sobre Guerra do Vietnã, os tumultos de Watts, sobre essa questão do movimento do Partido dos Panteras Negras. Tanta coisa a se estudar e que vira e mexe, a Kristin Hannah cita isso dentro do livro, porque enquanto estava acontecendo, tudo o que estava acontecendo no Vietnã, esses movimentos, essas revoltas estavam acontecendo em casa, eu digo em casa nos Estados Unidos, tá, pessoal? Enquanto o pessoal estava lá na guerra, toda essa tumultuadeira de coisa acontecia dentro dos Estados Unidos ali na mesma época. Então é bom você estudar sobre esse contexto histórico que envolve o enredo do livro, porque vai deixar a sua experiência de leitura mais completa. Espero que vocês tenham gostado dessa aula, uma aula um pouco mais breve, mas realmente só vem com esse intuito de contextualizar vocês um pouquinho mais. Caso vocês queiram pesquisar mais, é isso que eu digo para vocês, busquem além, vão em outras fontes. Eu aqui estou mostrando um caminho onde vocês podem buscar mais livros, mais conhecimento sobre. É só um caminho, o resto é com vocês. Caso vocês tenham gostado desse conteúdo, deixa aqui o seu like, o seu joinha no vídeo, qualquer dúvida, qualquer comentário. Pode deixar aqui também embaixo, que eu sempre passo lendo vocês e eu respondo todo mundo. Saiba que você está aqui, é um prazer e uma honra enorme para mim. Se você ainda não está inscrito, se inscreve aqui no canal, isso ajuda muito o algoritmo entender que o conteúdo daqui é relevante, entrega os vídeos a mais pessoas. A gente se vê em breve no próximo vídeo, pessoal. Tchau, tchau!